Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente maravilhosa. Gente que gosta muito de geografia. Ah, você está vendo a matéria agora, né? Para fazer a prova amanhã de geografia, né? Do seu professor, né? E eles avisaram vocês para estudar antes, né? Ah, seja bem-vindo, gente. Seja bem-vindo, concurseiro. Seja bem-vindo, diletante que ama a geografia. Bem-vindo. Muito obrigado pelos recados lá no vídeo, né? Que a gente sempre ganha esses recadinhos bacanas. Firme e forte aí na geografia em tudo. Aqui você fala de geografia, a gente fala de geografia em todas as coisas, tudo bem? E tem currículo para estudar para o vestibular, esse currículo de ensino médio. Tamo aí, gente. Vem no nosso canal aí, no Geografia em Tudo. Eu sou o professor Eligel, prof. Eligel, dou aula no Instituto Federal e amo dar aula aqui. Também adoro as aulas presenciais. Ô, meus alunos, um beijo maravilhoso, gente amada. Vamos agora hoje falar de um tema muito legal, gente, que é matriz energética, tudo bem? Faz parte das infraestruturas. Dá uma olhadinha, por favor, na aula de transporte, tudo bem? Na aula dos meios de transporte aqui. Matriz energética, ou a energia e a rede toda, a distribuição energética, meios de transporte, saneamento e telecomunicações, formam essa infraestrutura. Países desenvolvidos, com economia desenvolvida, tem que ter uma rede densificada de infraestruturas, essas que apoiam. E quanto maior for essa rede densificada, mais a economia pode ser próspera. Quanto maior for essa rede e mais capilarizada universal, nós podemos percorrer uma cidade inteira e achar nossos serviços, podemos buscar nosso emprego em qualquer lugar da cidade e até do país, né? Vamos colocar assim, acessar nossos parentes, acessar cultura, ter mais saúde e assim por diante. Então, rede de energia e transporte, muito importante para nós, tá bom, gente? Da infraestrutura, nos liberta. Como Milton Santos fala, que o espaço, né, um sistema composto por objeto e as ações, essas ações elas vão fazer esses fluxos perante, ou dentro, ou nos objetos, né? Por si só, também, como que ele menciona, a geografia pode ser uma ciência que vai estudar os objetos. Já tem um grande campo só de estudar esses objetos e infraestruturas. Então nós temos que estudar. Hoje nós vamos ver a matriz energética do Brasil e do mundo, comparar um pouquinho, fazer essa revisão. Muito bem-vindos aqui no nosso Geografia em Tudo, gente. Quando a gente fala de energia, nós temos que falar que a energia ela sofisticou nosso contato, é uma técnica que sofisticou nossa relação com o espaço geográfico, tá bom? Uma utilização, sofisticação e evolução da energia tem relação estreita com a revolução técnica e industrial. Tudo bem? Até a Revolução Industrial era lenha, gente. Durante muito tempo foi só lenha. Depois, com a descoberta do carvão mineral e do petróleo, do gás e assim por diante, nós tivemos um salto qualitativo na nossa relação. E é lógico que nós temos um passivo grave problema ambiental, que nós temos que tratar. Desenvolvimento socioeconômico depende da evolução energética. Baixo desenvolvimento sofre com a precariedade energética. Então, se você quer ter desenvolvimento econômico, prosperidade econômica, tem que ter energia. Energia elétrica, gente, lembra, hoje quando eu sempre brinco, né, quando a gente entra em casa, a gente quer saber do Wi-Fi, mas não, né, a gente tem que saber da energia também, né, da energia elétrica, nós precisamos de luz, né, a partir do momento que você tem energia elétrica em casa, sua vida útil dentro de casa é muito melhor, gente. Hoje a gente pode fazer várias coisas dentro de casa por causa dessa distribuição, melhorou muito nosso conforto, né, e nossa vivência econômica e social, tá bom? Nós temos temas relacionados com a crise ambiental, por favor, gente. E não esqueça que uma das grandes pilares, ou os grandes influências dos problemas geopolíticos é energia. E se for colocar petróleo. O que os países se matam aí por causa de petróleo, gente? Quando a gente fala do Oriente Médio, assista a aula de Oriente Médio depois nas atualidades, hein, gente? Um panorama aí do Oriente Médio. O Oriente Médio, se produzisse alface, não ia ter tanto problema. Mesmo religioso, cultural. Se a Venezuela, a nossa linda, maravilhosa país, Venezuela, aqui na América do Sul, não tivesse os maiores campos ou as reservas de petróleo do mundo, ninguém ia ter problema, não ia ter problema, esses problemas aí que nós vemos de escala que chama de modo geopolítico internacional a Venezuela, né? Com problemas aí de instabilidade política. Petróleo. Tá? Então, lembra, gente, que quando a gente fala do petróleo, ele foi o recurso mais eficiente que o ser humano encontrou, fez a industrialização acima dele, para você ter essa mobilidade energética no mundo. Então, o petróleo ainda, gente, nós somos muito dependentes do mundo de petróleo. Tá? E lembra, o Brasil, a partir de 2024, passa a ser o principal produto de exportação do Brasil,
foi o petróleo, é o petróleo. Não sei agora que época você está vendo esse vídeo, mas em 2024 o petróleo suplantou a soja como principal produto de exportação. Interessante, né? Então, disputa geopolítica, petróleo. Empreendimentos energéticos são ações no espaço geográfico para o desenvolvimentismo. A energia é empresa, é indústria. Então, quando a gente fala construção de uma hidrelétrica, construção de uma termoelétrica, construção de uma energia térmica ou nuclear, uma construção de uma petroquímica, uma construção de gasoduto, uma construção de linhas de transmissão de energia, a gente é energia sendo transmitida, sendo produzida, sendo transmitida, né? Acabei de falar. É uma empresa que emprega muita gente e é uma indústria. Então, um projeto energético, gente, vamos pensar bem, no interior de São Paulo, nós temos muitas, ou no Triângulo Mineiro, né, nós temos muitas usinas sucroalcooleiras. Produz energia pura, energia do açúcar que a gente consome e etanol. E ainda mais do bagaço. Né? Então, é um projeto, produzir energia, é empresa e é indústria. Nós precisamos demais de energia. Quando a gente fala da energia do mundo, gente, dá uma olhada para mim, essa diferença, porque a energia manda muito quando você vê um mapa desse, como os países utilizam os recursos energéticos. Dá uma olhada nisso daqui, gente, nesse mapinha que eu vou colocar para vocês, que sempre cai em vestibular, né? Nós temos os vários tipos de um lado, os vários tipos de energia. Energia eólica, energia petroquímica, energia de gás, energia... Dá uma olhada na concentração que existe, né? Nós vemos aí, especialmente Estados Unidos e Canadá, quase inteiramente na geografia deles inteira, tem essa utilização de várias. Então você mostra desenvolvimento utilizando energia. Então quando a gente fala de desenvolvimento e energia, é um elemento fundamental para saber que um país desenvolvido, para sua população e para a economia, para sua soberania, tem que ter recurso energético. E a matriz tem que ser muito diversificada. Dá uma olhada na Europa, gente. Dá uma olhada na Europa, o tanto que se utiliza energia de todos os tipos, hein? É super colorido. Índia, dá uma olhada na Índia, dá uma olhada no Japão, aquele pontinho lá no Extremo Oriente, lotado de todas as energias. Então, e já quando a gente olha para a África, para o Brasil, né, para uma grande parte da Ásia, nós temos menor utilização dos recursos energéticos, menos diversificados. Ó, azulzinho aí, o Brasil usa muito recurso das hidrelétricas para fazer eletricidade. Então, utilização de energia é um indicador de desenvolvimento. Utilização de energia é sim indicador de desenvolvimento, tá, gente? Então não esqueça disso nas suas provinhas de vestibular. Quando a gente fala também aqui, ó, voltando aqui na nossa aulinha, quando a gente fala de energia, nós temos que também ver algumas coisas e discutir um pouco desses elementos de pontos relevantes no nosso dia a dia e na economia. A energia é um dos componentes mais importantes para o desenvolvimento econômico, acabamos de falar. Após a Revolução Industrial, gente, o mundo passou a gastar mais energia para poder cumprir a demanda de produção e toda a sofisticação exigida. Então, se eu quero ficar industrializado, gente, que é a libertação de um povo, de soberania de um povo, ter indústrias e não depender dos outros e vender matérias mais caras, eu tenho que ter uma matriz de energia diversificada e com uma base que não fica tendo oscilações. Eu tenho que ter energia, tá bom? Por todas as fases da Revolução, e principalmente da Revolução Industrial, Energética e Tecnológica, a busca por novas fontes de energia foi incessante. A lenha, a água, o carvão mineral, o petróleo, a energia nuclear, são elementos mais visíveis dessa evolução, e com destaque ao petróleo. Desde a descoberta do carvão mineral e posteriormente do petróleo, toda a matriz energética, gente, em grande parte, é combustível fóssil. É mais de 80% no mundo. Toda a energia que eu uso para tudo, para carro, para indústria, tudo, a energia que eu uso, 80% de combustíveis fósseis. A gente faz uma luta tremenda para ter energias alternativas e mais ambientalmente corretas, mas a base ainda é combustível fóssil. Não esquece. E o Brasil desponta como um país enorme, 215 milhões de habitantes, uma economia que está entre as 10 do mundo, que tem uma matriz diversificada, vamos ver daqui a pouco. Desde a descoberta do carvão mineral, né, o petróleo e os combustíveis fósseis mandam então, não esquece isso em nenhuma prova. No ano 2015, os combustíveis fósseis representaram 70%, hoje 80%. Olha que coisa interessante, 80%, agora nós estamos em 2025. 80%, carvão, gás natural e petróleo. Esses três, gente. Hoje a gente usa também xisto pirobituminose, shale gas. Então tudo isso, gente, combustível fóssil. Combustível fóssil, não esquece. Os combustíveis fósseis são recursos finitos, não esquece disso. E, portanto, irão se exaurir, vai acabar, podendo acarretar uma série de crises de abastecimento. Então, as disputas geopolíticas acontecem muito isso. Muito isso. A China hoje faz um investimento no mundo inteiro para poder ter uma rede de fornecimento de energia
que seja constante para ela, tudo bem? O fator ambiental agora é uma pauta de discussão, tudo bem? A queima de combustível fóssil, os mais utilizados do mundo, emite grande quantidade de dióxido de carbono e outros gases, né, que daí polui. Então é uma pauta também nessas discussões da COP e tal, e assim por diante. A energia, produção, controle e distribuição é razão de problemas econômicos e geopolíticos, gente. De novo, se Venezuela, Oriente Médio, como em alguns países, especialmente o Golfo Pérsico, ou Irã, não tivesse petróleo, o problema da soberania deles, ou problemas geopolíticos internos ou políticos internos não seriam tão evidentes, né? Então, é petróleo sim. É petróleo sim, tá? Alternativas devem ser criadas especialmente para readaptar a produção e o consumo de energia, assim, novos tipos de energias que possam minimizar. A gente tenta, gente, né? O Brasil é um país muito, um exemplo que nós temos aí um fonte de energia renováveis interessantes, muito interessantes. Nós temos aí as fontes de energia, fontes primárias são as que vêm direto da natureza, água, vento, petróleo, gás, cana-de-açúcar, carvão, essas vêm direto da natureza, mas algumas precisam de industrialização, né? Que daí são as fontes secundárias, precisam de algum tipo de transformação. A gasolina, por exemplo, é feita a partir do refino do petróleo. A energia elétrica secundária, O que seria uma energia elétrica primária? Um raio, tá bom? Pode vir de uma termoelétrica, gás, petróleo, bagaço, de uma termonuclear ou de uma hidrelétrica. Então, elétrica é secundária, ela tem que ser transformada em uma coisa. Por isso que como eu falei para vocês no começo, a energia é empresa, né? Ela é uma indústria, então é muito importante. E as terciárias, por exemplo, quando eu preciso de motores que geram, por exemplo, que eu uso querosene, gasolina para um motor para gerar a eletricidade. Então tem fontes aí terciárias, eu preciso de geradores, então são importantes os geradores. E nós temos os recursos energéticos, todo mundo sabe, recursos energéticos são divididos em renováveis, água, sol, vegetais, vento, maré, ondas, interessante. Não renováveis, petróleo não renovável, está formado lá atrás, não esquece. Bacias sedimentares formaram os combustíveis fósseis. O primeiro o carvão mineral, depois o gás natural, junto com o gás natural e o petróleo. Tudo bem? Então volta lá na aula de geologia, tá bom? Nós temos essas áreas de extração desses combustíveis fósseis, tudo bem? Então os três, né? Nós temos os principais, petróleo, carvão mineral e gás natural. Tem o xisto pirobetuminoso. E não esqueça que daí não é combustível fóssil, mas é um minério que gera energia, o urânio. Não é combustível fóssil, gente, por favor, não coloca, mas ele é não renovável. Tá bom? O que é uma matriz energética? Uma matriz é toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos. É uma representação da quantidade de oferta de energia, ou seja, da quantidade de recursos energéticos oferecidos no país. Gente, todo país sério não pode ter consumo muito próximo da produção. Tem que ter uma margem de desperdício, uma margem de segurança para nos momentos de pico eu não entrar num colapso energético. Tudo bem? Não posso entrar, então eu tenho que fazer um país industrializado, tem que produzir mais energia para essa margem, não ter esses picos. Por exemplo, o estado da Califórnia geralmente ainda um monte de pico de energia, gente, daqueles blackouts. Tudo bem? Que daí eu desligo tudo para não ter um colapso no sistema, tá? No início dos anos 2000, o Brasil quase passou por uma crise, passamos por uma crise energética, nós tivemos que diminuir a atividade produtiva. Então isso dá um impacto no PIB, gente. Então a gente tem que produzir com uma margem de segurança, tudo bem? E de novo, os combustíveis da matriz energética, gente. Quem manda no mundo são os combustíveis fósseis. E daí por isso que nós temos que ter uma composição da matriz energética, que são as energias renováveis. Tudo bem? Energias alternativas. Nós temos a biomassa, utilizamos aqui no Brasil muito bagaço, olha que legal. Lenha ainda usa muito, mostra muito subdesenvolvimento, gente. Se um país usa muita lenha, não é lenha para fazer pizza não, tá, gente? É lenha nos lugares mais antigos, mais assim, nos rincões do país, mais assim, distantes, eu uso lenha ainda, não tem ainda. Por exemplo, o botijão de gás foi muito importante, gente, para diminuir acidentes domésticos. Então nós temos uma das maiores redes de distribuição de botijão de gás do mundo, gente. Do mundo, tá? Então é muito importante o botijão de gás. Então ele dura uma certa parcela do tempo e não deixa ter esses problemas de queima de carvão dentro de casa, carvão vegetal, tá bom? Então, e tudo isso é biomassa. O Brasil usa muito bagaço. Das vários produtos que eu faço de moagem, um dos principais no Brasil é a cana-de-açúcar. Então, aquele bagaço eu queimo e gero, o que é? Uma termoelétrica, esquento uma panela de pressão e essa panela de pressão vai emitir um vapor e o vapor gira uma turbina. Isso daí gera energia elétrica, então energia de biomassa, que legal. Fora o etanol, né? Que nós temos, que pode ser direto na bomba e também misturado à gasolina. O Brasil já tem quase 30% da gasolina que é vendida no Brasil é de etanol. Então essa é a biomassa.
eólica é uma das que mais crescem no Brasil, a solar, então, nem se fala como tem que crescer. Então, o negócio da energia solar é você aumentar os painéis, a produção do que bate de sol para ser mais eficiente para gerar eletricidade. Então, depende muito de tecnologia, porque lembra que tem um painel solar que vai aquecer água, e tem o painel solar que vai gerar energia elétrica, tá bom? E daí nós temos a marítimo motriz, então nós temos que aproveitar a onda do mar, né? A maré, que ela sobe, depois desce, as ondas recorrentes. Então eu tenho que inventar sistemas que eu posso captar esse movimento e transformar em energia, especialmente elétrica, hidrelétricas e geotérmicas. Por exemplo, essas energias alternativas para o mundo inteiro parece ser, no caso hidrelétrica, parece ser alternativa, mas o Brasil não. O Brasil aí, por volta de 70% da eletricidade, gente, a coisa interessante, é feita de hidrelétrica, tá bom? Nós temos todos os passivos ambientais, tá, gente? E depois nós temos esse debate das energias alternativas. Importante para diversificar. O Brasil aumentando cada vez mais eólica e solar. Importantíssima para diversificar, gente. Mas, num país industrializado e um país muito populoso, ainda a energia vinda do combustível fóssil é muito importante. Eu não posso de uma hora para outra abandonar, gente, porque eu posso colocar a população num colapso também. Os recursos ficar mais caro também, né, gente? Não adianta nada. Vamos só usar energias alternativas. Vai ficar muito mais caro. A população nossa ainda é subdesenvolvida. E vai pagar mais caro por várias coisas, porque daí fica uma cadeia, né? Tudo isso tem desdobramentos até chegar na ponta da população mais pobre, que é sempre mais sofre. Tá? Os recursos renováveis carecem de uma produção constante substancial. A economia do Brasil não pode depender apenas de recursos alternativos. Pela enorme potencialidade dos recursos hidrelétricos, o Brasil é uma exceção no cenário mundial. Porém, em momentos de forte estiagem, que não são raros, a produção energética fica prejudicada, especialmente da hidrelétrica. Um país que deseja prosperidade e desenvolvimento, um país que que necessita de prosperidade e desenvolvimento, tá? Não pode ficar fragilizado pela natureza. Então a gente tem que ter esse ganho técnico, preservar a natureza, né? E diversificar nossa matriz energética. Por favor, gente, tem que diversificar. No cenário mundial, gente, nós estamos aí no final dos anos 20, do início do século 21, está tendo um aumento da demanda. Demanda global por energia continua a crescer, impulsionada pelo desenvolvimento econômico e crescimento populacional. Especialmente hoje, o crescimento interessante de Índia, Indonésia, Vietnã, Laos, Camboja, Brasil, alguns países africanos, a Nigéria. Vários países estão crescendo e dependendo e demandando energia, fora a China. Tá bom? Fora a China. Transição para energias renováveis. É uma corrida, gente, uma corrida. Hoje, a China gasta muito dinheiro para fazer tecnologia para energia renovável. Continuidade no uso de combustíveis fósseis. Ainda, gente, apesar do crescimento das renováveis, os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, ainda representam a maior parte da matriz energética global. Não esquece. Estabelecimento da produção de gás de xisto. O gás xisto é um folheiro, pensa numa bolacha waffle que tem gás e betume, que é uma fase do petróleo ali no meio, que eu tenho que pegar um monte de terra dessa, rocha dessa, e fazer um refino. Nós temos várias jazidas desse xisto pirobituminaso no Paraná, tá bom? No estado nosso, lindo, maravilhoso, estado do Paraná. Os Estados Unidos eles desenvolveram, os Estados Unidos e o Canadá estão desenvolvendo isso, e a China também. Mas só que sempre a OPEP fica de olho aí, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ainda muito importante, né? O poder contínuo da OPEP. Quando aumenta essa quantidade de xisto, eles vão lá e abaixam o preço do petróleo, por causa que são cartel. A OPEP é um cartel, me desculpa, e daí vai baixando esse preço do petróleo, para não deixar o mundo produzir xisto, que também, gente, custa muito dinheiro e ambientalmente é terrível, tá? A produção do xisto, tá bom? Depois, nós temos a produção russa prejudicada por causa da Ucrânia, e fez com que a China se aproximasse da rival Ucrânia por causa da obtenção de petróleo. Se o mundo não quer petróleo por causa das sanções econômicas, então a China vai lá e compra da petróleo da Rússia, que é uma das grandes exportadoras do mundo. Sempre foi desde o século XIX, gente. Lembra que a Rússia foi uma das grandes exportadoras de petróleo do mundo, tá, gente? Do mundo. Depois virou a União Soviética, aí sempre o petróleo ali. Tanto Estados Unidos e Rússia, sempre petróleo. Sempre petróleo no sentido do início, final do século XIX até hoje. Tá bom? E nós temos novas áreas de extração de petróleo. Por exemplo, a margem equatorial nas Guianas e também no Brasil. Novas fontes energéticas, né, e o grande apelo ambiental. Quando a gente fala do Ceará Nacional, lembra que o lavajatismo quase colocou a Petrobras em maus lençóis mesmo de petróleo, tudo bem, gente? E daí, mais agora, a partir de 2022, nós começamos uma retomada de investimento da Petrobras. Fatiaram muito a Petrobras
e ela perdeu a capacidade de produção e também de estabilização energética do Brasil. Botijão de gás, rede de postos de gasolina, tudo bem? Eu só quero que ela extraia petróleo, gente. A Petrobras é uma empresa de energia, ela tem que ser capilarizada. É um dos grandes ativos do Estado brasileiro, tá bom? Um dos grandes ativos do Estado brasileiro. Que era um sonho, lá em 2005, virou uma super realidade. Gente, hoje, 80% do petróleo nacional, 3,6 milhões de barris dia, dos maiores produtores do mundo, Brasil, vem do pré-sal, gente. Olha só que interessante o pré-sal. Tá? Desmantelamento da cadeia produtiva por causa do lavajatismo. A Lava Jato, gente, acabou, destruiu, foi terrível, gente. Olha só, foi uma coisa de lesa pátria, gente. Lesa pátria o que a Lava Jato fez com a indústria de petroquímica e com a indústria de construção civil. Os empreiteiros que construíam, as empreiteiras. Não era para não ter indo contra a corrupção. O problema é isso, o problema é destruir a empresa, que tinha tecnologia embarcada, já tinha toda uma tradição de construção de hidrelétrica, de estabelecimento de rede de energia, de transmissão de energia, construção de termoelétricas. Não, gente, aí não pode. Eu não posso combater corrupção. Corrupção, aí não. Foi terrível, tá bom, gente? Programa de desenvolvimento de energias alternativas. Então nós temos... gente, no Brasil é muito importante o desenvolvimento do álcool, etanol e anidro, tal, que é misturado na gasolina ou é bomba só de etanol. É muito importante, tá? Não esqueçam disso. É muito importantíssimo. Tá? E agora a possibilidade de grandes reservas na margem equatorial, nosso novo pré-sal, tá bom? Em 2024 o petróleo foi o principal produto de exportação, falamos no início da aula, tá bom? E vamos ver agora os grafiquinhos que sempre caem em vestibular para vocês tirarem, ou também na sua provinha de geografia do seu professor e do seu professor de geografia lindos maravilhosos, tá? Dá uma olhada. Isso aqui é a matriz energética do mundo, acabamos de falar, gente. A matriz energética do mundo, ela é, olha só, 30% de petróleo, 27% de carvão e 23% de... olha aí, gente, 70%. Ainda nem contamos aí o shale gas, tudo isso aí. Tá bom? Então, a menor parte da matriz energética do mundo, para tudo que se usa em energia, é de combustível fóssil. Então, por isso que tem ainda essa severa dependência do combustível fóssil. Daí vamos ver a do Brasil. A do Brasil, o povo fica meio assustado, porque é um país enorme de 215 bilhões de habitantes e um país enorme de 8,5 quilômetros quadrados. Dá uma olhada, gente. O petróleo é importante, mas dá uma olhada, gente. Nós temos aí derivados da cana-de-açúcar, isso não existe no mundo desse componente. Hidráulica, olha lá. Daí vem o gás natural. Isso é uma coisa triste, gente, o carvão vegetal, porque mostra um subdesenvolvimento no Brasil. Em alguns lugares não é de fazer forno, lenha de pizza não, tá, gente? E daí outros renováveis, ó, 8% já, gente. Olha a energia eólica e solar, 5% da matriz, tudo que a gente gasta. A gente vai ver agora de energia elétrica. Olha que coisa interessante. No mundo, a energia elétrica vem da onde? Termoelétrica de carvão mineral. Vem também de energia nuclear e energia gás natural. Então, carvão mineral e gás natural, combustíveis fósseis. Então, 50% vem de... E se juntar o nuclear também, que não é combustível renovável, né? Então, para energia elétrica, porque o mundo é grande parte urbano hoje, né? Energia elétrica vem de combustível fóssil ou de algum recurso não renovável. Olha o Brasil, isso que o mundo vê num país enorme e com tantas cidades, né? Olha o ambiente nosso urbano elétrico, a eletrificação do Brasil. 55% hidráulica, dependendo da época do ano, tá, gente? Pode chegar até 70%, depende de como estão as reservas, as águas dos nossos reservatórios. Depois nós temos a solar, a eólica, olha como cresceu a eólica, gente. Nordeste, lindo, maravilhoso, vários estados nordestinos, ou no sul do país também, energia solar. E depois nós temos o bagaço de cana. Olha que coisa interessante, nós temos uma matriz diversificada, tudo bem? Vamos lá para os nossos exercícios lindos, maravilhosos. Então, o Brasil tem que diversificar mais a matriz dele, gente, cada vez mais usar os nossos potenciais. É que o Brasil tem, que coisa linda, tem muito sol e assim por diante. Dá uma olhada. A questão energética contemporânea, especialmente no que se refere ao uso de combustíveis fósseis, pode ser olhada sob uma perspectiva mais ampla. A vida na Terra tem alguns bilhões de anos. Nossa espécie, que surgiu há 150 mil anos, produz ferramentas há cerca de 40 mil anos. Usa carvão mineral há cerca de 300 anos só. E petróleo há cerca de 100 anos, muito pouco. Esses recursos energéticos, devido à longa deposição de organismos, encontram-se em diversas regiões, algumas delas hoje desérticas. O consumo combinado atual desses combustíveis, sobretudo na indústria e nos transportes, equivale a uma queima na ordem de 100 milhões de barris de petróleo por dia. Olha que coisa interessante. Quantos barris de petróleo são queimados por dia? Preocupa pelo aumento, né? Lógico, uma hora vai acabar, é um recurso finito. Na atmosfera de gases responsáveis pelo efeito estufa, então você tem a liberação.
né? Então isso comprovado. Da leitura desse texto é correto afirmar que há regiões desérticas que podem ter sido oceanos das quais extraímos hoje, que aí foi produzido muito antes da existência humana. Interessante isso. Por exemplo, no caso de várias partes da Rússia, né? Várias partes também no Oriente Médio, né? Nós temos petróleo em lugares que hoje são desérticos, mas que antigamente foram os mares. Vamos ver a resposta? Eu acho que isso daí é certo, hein, gente? Vamos ver? Olha assim, eu acho que essa é a correta. Vamos ver na nossa respostinha aqui. Eu acho que essa é a correta. Das regiões, resposta A. Resposta A. Tudo bem? Vamos para mais um outro aí. SpaceX, AMAN. Sobre a matriz energética brasileira, podemos afirmar que 1. Embora os combustíveis fósseis tenham importante participação na matriz energética brasileira, o país apresenta relativo equilíbrio no uso de fontes renováveis e não renováveis. Nós vemos a nossa matriz é bem diferente do mundo. É diferente do mundo, né? A matriz de energética, estou falando elétrica. Elétrica bem diferente mais ainda, né? 2. Atualmente tomados em conjunto, o setor industrial e o setor residencial são responsáveis por cerca de 70% do consumo energético total do país. Então, indústria e residência. Vejo muito diferença, falta só o setor automotivo aí. A biomassa e o gás natural estão entre as principais fontes de geração de energia térmica convencional. Porém, o diesel, derivado do petróleo, continua sendo a principal fonte de geração elétrica em usinas térmicas do país, gás natural. E o 4 ali, ele pulou, me desculpa aí, gente. A descoberta do pré-sal contribuiu para a autossuficiência brasileira em petróleo e interrompeu políticas de diversificação em matriz energética, tais como retomada do programa de centrais nucleares e investimento na geração eólica do país. A energia eólica veio crescendo. 4. A fim de amenizar os impactos ambientais, o projeto aprovado para a construção da usina hidrelétrica do Belo Monte a definiu como uma usina de fio d'água, o que acarretará grandes variações em sua... E isso é interessante, gente, porque a usina de Belo Monte, ela ia ser enorme, mas ia dar um impacto terrível. Isso aí estava programado desde os anos 80. Então, teve tanto problemas de um olhar mais ambiental que foram diminuindo o reservatório dela. Então, isso foi muito importante, tá bom? As respostas erradas daí são, as corretas, me desculpa. Embora os combustíveis fósseis tenham importante participação na matriz energética brasileira, o país apresenta relativo equilíbrio. Perfeito. 5. A fim de amenizar os impactos, diminuiu a capacidade. Vamos olhar a 2, a 3 e essa 4 aí? Dá uma olhada comigo. Atualmente, é tomado em conjunto o setor industrial, falta aí o automotivo. O 3. A biomassa e o gás natural estão entre as principais fontes de geração de energia térmica convencional. Porém, o diesel continua sendo o principal... biomassa é importante e o gás natural são importantes. Então, aumentou muito usinas termoelétricas de gás natural, especialmente comprado da Bolívia e gás natural vindo de Santos, tá bom? E o 4 aí que está encavalado, a descoberta do pré-sal contribuiu para a autossuficiência brasileira em petróleo e interrompeu políticas. Não, nós temos aí políticas de diversificação, sim. Então, pessoal, cuidado com esse tema de energia, fazendo um favor. Vai cair muita energia. A energia, ela é energia por si só, ela é empresa e ela é também uma indústria. Nós temos que projetos de desenvolvimento são importantíssimos para ter um país próspero, econômico, social. Nós temos que ter uma rede energética importantíssima. O Brasil tem um potencial enorme para ter uma matriz energética de todas as energias importantes, que usa muito energias alternativas, e também nós temos um potencial enorme para eletricidade, e que está crescendo bastante a eólica e a solar, mas continuamos muito hidrelétricas. Tudo pensando pelo ambiente. Muito obrigado, pessoal, pela participação na aula aqui em Geografia em Tudo. Aqui um beijo, um abraço do professor Eligel. Tudo bem, gente? E muito obrigado aí pelas inscrições e muito pela participação também nas nossas discussões ali, tá bom, gente? Muito obrigado, até mais.